Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje eu vou mostrar os 3 melhores fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística. E por que, na minha opinião, eles são os melhores? Pelos seguintes fatores. São grandes fundos com alto valor patrimonial, têm uma alta liquidez média diária, então você não terá dificuldade em comprar e vender cotas desses fundos. Eles têm uma vacância controlada. Vacância, para quem não sabe, é o indicador usado para medir a taxa de desocupação de um imóvel ou de um fundo de um modo geral. Então, quando menor, melhor. Além disso, eles têm vários imóveis, na média ali entre 18 a 20 imóveis, e além disso, seus imóveis estão bem localizados. Então, mesmo que ocorra uma desocupação, sempre terá novos inquilinos interessados em alugar aquele imóvel que foi desocupado. Então, essas características faz desses fundos os 3 melhores para se investir, pelo menos na minha opinião. Mas deixa aí nos comentários no final do vídeo se você acha que esses 3 fundos que eu vou mencionar aqui realmente são os melhores para poder se investir. Lembrando, pessoal, que o vídeo ele não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Não é porque eu acho os 3 melhores que você vai sair investindo neles sem antes analisar, ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimento. Então vamos lá. O fundo que ficou na posição número 3 é o XP-LG11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 107,23. Podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,47%. Além disso, nos últimos 12 meses, por cada cota em dividendos, pagou o valor aqui de R$ 9,10. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, em dividendos por cada cota você já teria recebido R$ 9,10. Podemos ver também, tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma valorização de 8%. Então, além dos dividendos que você teria ganhado de R$ 9,10, você também teria ganhado 8% de valorização. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, nós podemos ver que o seu valor patrimonial por cota é os R$ 10,26. Então, esse valor é o que nós poderíamos considerar como seu preço justo. Porém, vale ressaltar que preço justo sobre fundos imobiliários de tijolo é muito difícil você calcular o seu valor exato, porque se trata de imóveis. E sabemos que imóveis eles têm valorização e desvalorização. Então é muito difícil você conseguir calcular o valor exato por cota. Porém, temos aqui essa referência, que é os R$ 110,26. O seu P sobre VP, que é o seu preço sobre o seu valor patrimonial, está de 0,97. Então isso quer dizer que ele está com 3% de desconto para o que seria o seu preço justo. Sempre lembrando, para quem é novo aqui nos investimentos, sempre que o P sobre VP de um fundo estiver de 1 para baixo, quer dizer abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui do XP-LG11, que está de 0,97, ele está com desconto de 3%. E se o P sobre VP estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro, também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Aqui podemos ver que ele tem um patrimônio de 2,9 bilhões de reais, conta aqui com um pouco mais de 419 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Lembrando que recentemente esse fundo ele fez uma emissão de cotas. Aqui também podemos observar que atualmente ele tem 312 mil cotistas e uma liquidez média diária de 3,7 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e pago foi de 78 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,71%. E lembrando que ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então, se você quiser receber rendimentos do XP-LG11 já no próximo mês de dezembro, você tem que comprar cotas desse fundo até o último dia útil desse mês de novembro. Aqui no seu relatório gerencial, vamos conhecer melhor um pouquinho sobre esse fundo. Lembrando, pessoal, se o fundo lhe interessar, leia todo o relatório gerencial. Então faça uma análise profunda e completa sobre esse fundo, bem detalhada. Eu estou falando aqui de uma maneira bem resumida. Então analise profundamente o fundo antes de investir nele. Aqui podemos ver sobre seus investimentos. Atualmente 92% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Ele também investe aqui 3% do seu patrimônio em cotas de outros fundos imobiliários.
e ele tem aqui 5% ou em caixa ou na renda fixa investidos. Sobre a tipologia dos seus contratos, podemos ver que 68% deles são contratos atípicos. Contratos atípicos, para quem não sabe, são contratos longos, então aqueles contratos com uma duração maior, e os contratos típicos são aqueles contratos com uma duração menor, que atualmente corresponde aqui a 32% dos seus contratos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver alguns dos seus principais locatários. Então podemos ver que ele tem a Via Varejo como locatária, a Renner como locatária, o Grupo Pão de Açúcar, a empresa B2W. Então essas são algumas das suas principais inquilinas. Ao lado aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus locatários. Podemos ver que 59% das suas empresas, que atualmente são seu locatário, atuam no setor de comércio varejista. Além disso, ele tem uma posição aqui também de 12% em empresas do setor de material de construção e 6% em empresas do setor de comércio e distribuição de alimentos. Então podemos ver que, apesar de ser um fundo muito bom, ele tem uma exposição aqui de 59% a um setor que atualmente não está muito bom aqui no nosso país. Se descermos mais um pouquinho, podemos ver quais são os indexadores, no caso, os índices usados para poder fazer a correção anual dos seus aluguéis, com respeito à correção dos contratos. Podemos ver que em 74% dos seus contratos é usado o índice IPCA, em 23% o índice IGPM e em 3% o índice IPC. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver com respeito à sua evolução de vacância, tendo como referência os últimos 12 meses. Se levarmos em consideração o mês de outubro, sua vacância atualmente está aqui de 2,3%, o que é uma vacância muito baixa, então esse é um ponto muito positivo sobre esse fundo. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a quantidade de imóveis que atualmente o XPLG11 ele tem. No total aqui são 17 imóveis, e tem mais um em fase de construção. Se pegarmos todos os seus imóveis, eles têm uma área total aqui de 966 mil metros quadrados. Além disso, ele conta com atualmente 45 locatários. E se descermos mais um pouquinho, podemos conferir cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então podemos ver aqui a sua localização, na sua grande maioria são bem localizados. Isso valoriza muito o imóvel. E também podemos ver que são relativamente imóveis novos. Isso também traz valorização ao aluguel desse imóvel. O segundo melhor fundo, na minha opinião, pessoal, é o BTLG11, atualmente sendo negociado a R$ 98,99, com dividend yield de 9,09%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, já pagou o valor aqui de R$ 8,98. Além disso, ele está aqui com uma pequena valorização, porém se levarmos em consideração está no mesmo preço de há 12 meses atrás. Então você não teria aí ganhado com valorização se tivesse investido nele há 12 meses atrás. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 99,06. E aqui ao lado podemos ver que seu preço sobre VP está de 1, quer dizer que no momento ele está custando justamente o seu preço justo. Ele tem um patrimônio aqui de 2,8 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 863 milhões em caixa, lembrando que ele fez também uma subscrição recentemente, por isso que ele tem esse caixa aqui tão elevado. Ele conta com 254 mil cotistas e tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 6,7 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 76 centavos por cada cota. Esse valor correspondeu a um rendimento de 0,76%. Ele anunciou aqui no dia 14 e ainda vai realizar o pagamento amanhã, dia 24/11. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, podemos conferir o seguinte: atualmente ele tem aqui 22 imóveis, então tem uma quantidade muito boa, e a sua vacância atualmente está aqui de 2%. Se pegarmos todos os seus imóveis e somarmos eles, tem uma área total aqui de 666 mil metros quadrados. Aqui podemos ver os indexadores usados para poder fazer o reajuste dos seus contratos anualmente. Em 86% dos seus contratos é usado o índice IPCA e em 14% é usado o índice IGPM. Além disso, nós podemos ver aqui o setor de atuação de seus principais inquilinos. Especialmente se destaca aqui empresas de logística e empresas de desenvolvimento. Sobre a tipologia dos seus contratos, podemos ver que 56% deles são contratos típicos, que são aqueles contratos com uma duração menor, e 44% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Aqui podemos ver com respeito à localização dos seus principais imóveis. Então podemos ver que tem vários imóveis aqui localizados próximo à cidade de São Paulo. Isso, pessoal, agrega valor ao imóvel. Dificilmente esses tipos de imóveis próximos à capital vão ficar desalugados e geralmente o aluguel desses imóveis que estão próximos ali
é mais caro do que aqueles imóveis que estão mais distantes. Então isso é muito positivo para o fundo. Como eu mencionei, atualmente ele tem aqui 22 imóveis e aqui vocês podem ver a imagem de cada um deles. Então vocês podem ver que são imóveis novos e muito bem localizados. E desses 22 imóveis que atualmente ele tem, vale destacar que tem 3 deles que está em processo de venda, que são esses 3 aqui que está em cinza. Então assim que ele finalizar essa venda, ele contará com 19 imóveis. E o fundo, pessoal, que ficou em primeiro lugar como o melhor fundo de logística para se investir é o HGLG11. Atualmente, a sua gestora é a Credit Suisse, uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que existe. Atualmente, ele está custando aqui R$ 161,93. Podemos ver que seu dividend yield está de 9,08%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 14,70. E se levarmos em consideração sua valorização, ele está praticamente o mesmo preço de há 12 meses atrás. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, que poderíamos considerar como seu preço justo, é o R$ 153,13. Mas como vimos lá em cima, está custando ali na faixa dos R$ 161. Então ele está mais caro do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 1,06, isso quer dizer que ele está com 6% de ágio, 6% mais caro. Porém, pessoal, vale ressaltar também que, a depender do fundo de logística, ou no caso fundo de tijolo, vale a pena você pagar um pouco mais caro por esse ativo. Então vale a pena você pagar um ágio, porém, isso fica a critério de cada um. Atualmente, esse fundo ele tem um patrimônio aqui de 5,1 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 196 milhões em caixa, tem um pouco mais de 424 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária superior a 10 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago foi de R$ 1,10 por cada cota. Isso correspondeu a aproximadamente uma rentabilidade de 0,70%. Lembrando que ele também anuncia no último dia útil de cada mês. Então, se no próximo mês de dezembro você quiser receber dividendos do HGLG11, compre ele até o final desse mês, no caso no último dia útil desse mês. Aqui no seu relatório gerencial vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo. Podemos ver aqui que sua vacância física atualmente é de 10%, então ele tem uma vacância um pouquinho maior do que os outros fundos que eu mencionei. Aqui podemos ver a sua exposição por locatários, então podemos ver que seus principais locatários atualmente são a Volkswagen, com 13,8% de ocupação, o Mercado Livre, Ambev e a Carrefour, além de outros inquilinos que ele também tem. Então podemos ver aqui que no total ele tem 101 inquilinos. Com respeito à tipologia dos seus contratos, 67% deles são contratos típicos e 32% são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior. Por meio desse mapa aqui podemos ter uma noção mais ou menos da localização dos seus imóveis. Então podemos ver que na sua grande maioria estão aqui próximos à região metropolitana de São Paulo. Como eu mencionei, quanto mais próximo da capital São Paulo, mais valorizados são esses ativos e é mais difícil eles ficarem desocupados. Aqui vocês podem ver a localização de cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então ele vai falar aí o nome do ativo, em que cidade que ele está localizado, qual é o tamanho desse imóvel, a participação do HGLG11 em cada um desses ativos, a vacância e a classificação deles, no caso a qualidade desses imóveis. Então, pessoal, esses são os 3 fundos de logística que, na minha opinião, são os melhores para se investir no momento. Em primeiro lugar, o HGLG11, que tem uma excelente gestão por detrás dele. Em segundo lugar, o BTLG11, que tem como sua gestora o PTG Pactual. E o XPLG11, que tem como sua gestora a XP. Então são fundos aí que vale realmente a pena você tirar um tempinho para poder estudar. E se você estiver interessado em um fundo de tijolo do segmento de logística, esses 3 são excelentes opções para se investir no momento. Lembrando que 2 deles estão sendo negociados aí com pequeno desconto e o HGLG11 ele está custando um pouquinho mais caro do que seria o seu preço justo. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acha que esses realmente são os 3 melhores fundos de logística para se investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.